Olá pessoal, aqui é o Fernando Birman, criador do Deepcast. Vamos tratar de episódios icônicos do mundo da cibersegurança, espionagem e fraudes. Tudo é produzido com IA generativa sob a minha cuidadosa curadoria. Convido a todos vocês a participar dessa jornada de aprendizado. Este é mais um episódio do Deepcast, produzido integralmente por IA generativa sob curadoria do Fernando Birman. Como sempre, nessa primeira parte, vamos contar uma história bastante importante. Depois do intervalo, nós voltamos para sua análise. Hoje, a história é nossa, digna de um filme de espionagem. O caso SolarWinds. Um incidente cibernético que abalou muitas estruturas em 2020, sabe? Começou bem silenciosamente, explorando o que chamam de vulnerabilidade na cadeia de suprimentos de software. Basicamente, a ideia de que um ataque pode vir não direto, mas por um software confiável, de um terceiro, tipo uma porta dos fundos digital. Exatamente. E o primeiro alerta público mesmo só veio em dezembro de 2020. E de uma fonte inesperada, a gigante de cibersegurança FireEye. A própria FireEye? Sim, eles admitiram, olha, fomos invadidos, o que já foi um susto, né? Mas o detalhe crucial foi o alvo. Que não eram dados de cliente, certo? Isso, não eram dados de clientes, eram as ferramentas de hacking da própria FireEye. Isso, acendeu todas as luzes vermelhas. O objetivo era claramente espionagem de alto nível. Não era grana fácil. Caramba, que loucura. Então a FireEye, investigando o próprio incidente, acabou descobrindo a origem de tudo. Foi isso. Que a invasão veio por uma atualização. Do software Orion da SolarWinds. Exato. Um software que, é usado por milhares de organizações no mundo todo, incluindo, é claro, peças-chave do governo americano, grandes empresas. O potencial de estrago era Gigantesco. E pra gente sacar bem essa história, é bom entender os personagens, né? De um lado, os atacantes, o grupo APT-29, também conhecido como Nobelium, ligado à inteligência russa, o SVR. Ok. O que essa galera queria? Informação estratégica, espionagem de longo prazo. E agiram com uma paciência, uma discrição impressionantes. E do outro lado, a FireEye, que, apesar de ter sido vítima, teve a coragem de expor a falha. Foi fundamental. E as vítimas, quem mais rodou nessa? A lista é longa. Departamentos do governo dos Estados Unidos, tipo Tesouro, Comércio, Energia. Até mesmo relatos sobre o Departamento de Defesa. E grandes empresas também. E no meio disso tudo, a SolarWinds. Pois é. A SolarWinds, coitada, que teve o software Orion comprometido e virou o ponto central, o vetor do ataque. Sem querer, virou um cavalo de Troia moderno. E essa infiltração que chamaram de Sunburst foi coisa de cinema mesmo, né? Total. O código malicioso foi escondido lá no processo de desenvolvimento do Orion, meses antes, talvez março de 2020 ou até antes. Sim, é como plantar uma escuta secreta durante a construção do prédio, sabe? Antes mesmo de inaugurar. Exato. E as táticas deles? Muito sofisticadas. O malware não saía disparando em todo lugar. Eles ativavam seletivamente e escolhiam os alvos a dedo. Uma vez dentro da rede que interessava, eles se moviam lateralmente com muito cuidado, buscando mais acesso e sempre disfarçando as comunicações, para parecer tráfego normal do próprio Orion, sabe? Que esperteza. A ideia era se infiltrar fundo e ficar lá, quietinho, coletando informação. Não era para quebrar tudo, destruir dados. Era espionagem pura. Entendi. E a reação inicial? Teve que ser rápida, imagina. Teve que ser drástica. Assim que a FireEye ligou os pontos, opa, é o Orion, a CISA... Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos. Isso. Soltou uma diretiva de emergência. Mandou todo o governo federal desligar o software Orion imediatamente. Imagina a correria. Pois é, e aí começou aquela investigação super complexa. FBI, CISA, a própria FireEye, todo mundo junto tentando entender o tamanho do estrago. E teve aquele momento crucial do kill switch, né? Sim, foi decisivo. Pesquisadores da FireEye, da Microsoft, da Volexit, eles identificaram um domínio na internet.
avsmcloud.com. Certo. Esse domínio era para onde o malware Sunburst ligava para receber ordens, digamos assim. E aí, a FireEye e a Microsoft conseguiram tomar o controle desse domínio. Ah, boa. E com isso, puderam mandar um comando para desativar o malware em muitas máquinas que estavam infectadas. Foi como cortar o fio da bomba. Isso limitou bastante o acesso dos hackers dali para frente. Foi um contra-ataque importante. Mesmo assim, a extensão do dano continuou a aparecer, né? A lista de vítimas só crescia. Sim, infelizmente. Incluiu a própria Microsoft, que ajudou a investigar. E aí vieram notícias bem preocupantes sobre acesso a um departamento de energia até a Administração Nacional de Segurança Nuclear. Nossa Senhora. E isso mostra a profundidade que eles alcançaram. Exato. A confirmação oficial de quem estava por trás veio só em abril de 2021. O governo americano apontou direto para o SVR russo. E teve retaliação? Teve. Impuseram sanções a empresas de tecnologia russas e logo depois o FBI e a CISA publicaram um relatório técnico bem detalhado, sabe? Dissecando as táticas do grupo para ajudar outras organizações a se defenderem. Ok, então, o que ficou disso tudo? Quais as consequências mais imediatas? Bom, acho que a principal foi um alerta global gigantesco sobre a segurança da cadeia de suprimentos de software. Todo mundo acordou para essa fragilidade. Aquela ideia de que confiar cegamente num fornecedor de software já era. Exatamente. Nos Estados Unidos, isso levou a uma ordem executiva para melhorar a cibersegurança federal. Inclusive exigindo o tal do SBOM, o Software Bill of Materials. Que é tipo uma lista de ingredientes do software, para saber o que tem ali dentro. Isso. Para a SolarWinds, claro, o impacto na reputação e financeiro foi enorme. E, sem dúvida, a tensão geopolítica entre eu e Rússia aumentou mais ainda. O grande aprendizado talvez seja esse. A confiança cega em qualquer software, por mais conhecido que seja, se tornou inviável. E fica aquela pergunta incômoda, né? Quantas outras bombas relógio digitais como o Sunburst podem estar escondidas por aí, em softwares que a gente usa todo dia, só esperando o momento certo para explodir? Será que a gente está realmente mais preparado agora ou só mais ciente do perigo? Voltamos daqui a pouco. Até já! Olá, pessoal! Espero que estejam gostando deste episódio. Antes da segunda parte, convido para curtirem também o podcast Gotas de Transformação, o meu primeiro projeto que já possui 2 temporadas. Vamos agora para a segunda parte deste episódio, onde focamos na sua análise e nas lições aprendidas. Esse é mais um episódio do Deepcast, produzido por IA Generativa, sob a curadoria do Fernando Birman. Nessa segunda parte, vamos analisar os impactos para a sociedade e as lições aprendidas deste caso. Então, na primeira parte, a gente viu como o ataque à SolarWinds aconteceu, né? Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas consequências e, bom, no que realmente ficou de lição desse evento todo. Foi um ataque bem sofisticado à cadeia de suprimentos de software, mas o estrago foi bem maior que só o código. A escala foi, nossa, assustadora. Mais de 18 mil clientes chegaram a baixar aquela atualização comprometida. Claro, os alvos finais foram mais selecionados, né? Umas 200 organizações. Exato. Mas que organizações, né? Agências do governo americano, Pentágono, Segurança Interna, o Tesouro e gigantes como Microsoft, Cisco e Intel, todos diretamente atingidos. E não ficou só nos Estados Unidos, né? Canadá, Reino Unido, Israel, espalhou-se. Com certeza. E o ponto central do impacto foi o roubo de dados confidenciais. Estamos falando de propriedade intelectual, documentos governamentais sigilosos, e o mais grave, talvez, foi o tempo que isso ficou escondido. Meses. Meses de espionagem sem ninguém perceber. Pois é. E não dá para esquecer o roubo das ferramentas de Red Team da FireEye. São ferramentas que as próprias empresas usam para simular ataques, para testar as defesas. Imagina isso na mão errada. Nossa, isso leva direto para a questão da segurança nacional. Comprometer agências de tão alto nível assim, a atribuição mais forte aponta para a Rússia, para o SVR, certo?
claramente espionagem. Sim, sem dúvida era espionagem. Mas o que é fascinante aqui, sabe, foi como essa espionagem se mostrou capaz de ser disruptiva. Não foi só roubar a informação, foi mostrar que a confiança básica na infraestrutura digital, uma simples atualização, podia virar uma arma. Isso muda tudo. Muda o cálculo de risco para qualquer um que dependa de software de terceiro. E hoje, quem não depende? A linha entre espionar e sabotar ficou muito, muito tênue ali. E os custos devem ter sido altíssimos. Brutais. A SolarWinds falou em quase 20 milhões de dólares só no começo, para remediar. As perdas cobertas por seguro foram estimadas em 90 milhões. Mas o dano para a reputação... Incalculável, imagino. Tanto para a SolarWinds quanto para as outras empresas pegas de surpresa. Recuperar a confiança depois disso é complicado. E as consequências legais continuam, viu? Além dos processos de acionistas, a SEC, que é tipo a CVM deles, processou a SolarWinds e o CISO em 2023. Alegaram declarações enganosas sobre os riscos. Sério? E tem mais. Em 2024, a SEC mirou até em algumas vítimas do ataque. Alegaram que elas não comunicaram direito o impacto aos investidores. Isso mostra um nível de exigência de transparência em cibersegurança que a gente não via antes. Ok, então vamos tentar desdobrar isso. Como que uma falha desse tamanho aconteceu? Onde foi o erro fundamental? A vulnerabilidade da cadeia de suprimentos parece ser o ponto-chave, né? Sem dúvida. Essa dependência, às vezes meio cega, em software de terceiros, sem checar a fundo a segurança dos fornecedores, mostrou ser um ponto fraco enorme. Um calcanhar de Aquiles. Mas não foi só isso, imagino. As defesas falharam também. Exato. O malware, o Sunburst, foi muito esperto. Ele se disfarçou, sabe? As comunicações dele pareciam tráfego normal do próprio software Orion. Passou batido pelas defesas tradicionais, aquelas baseadas em assinaturas conhecidas. Quer dizer que as ferramentas que todo mundo usava simplesmente não viram? Em muitos casos, sim. E pior. Ficou claro que muitas ferramentas não enxergam ameaças que agem mais fundo no sistema, tipo no firmware, aquele software básico que liga o hardware. Ah, entendi. E se o malware está ali, ele pode persistir mesmo se você formatar tudo? Exatamente. E ainda por cima, teve falha de governança. A SEC apontou isso. A SolarWinds tratava riscos cibernéticos sérios como se fossem só hipotéticos, distantes. Não tinha um processo claro para garantir que informações críticas subissem para a diretoria. Essa questão da governança e da falta de visibilidade é preocupante mesmo. E levanta uma questão importante, né? Não dá mais para confiar só em barreiras e assinaturas. A gente precisa evoluir. Ir para uma detecção baseada em comportamento, usar IA, machine learning para achar atividade suspeita, mesmo que inédita. Caçar a ameaça ativamente, não só esperar ela bater na porta. Isso, o threat hunting. E, claro, transparência sobre os riscos e responsabilização de verdade quando a segurança falha. Isso virou crucial. A gente viu uma reação rápida em políticas públicas, né? Principalmente nos Estados Unidos. A Ordem Executiva 14028, a história da SBOM. Sim, a Ordem Executiva 14028 foi um marco. Exigiu melhorias na segurança do governo federal e popularizou a SBOM, a lista de materiais de software. É tipo uma lista de ingredientes do software para dar mais transparência. Entendi. Para saber o que tem dentro do pacote. Exato. E também veio a lei Cércia, obrigando o relato de incidentes. Tudo isso, mais a pressão da SEC, acelerou tendências que já estavam vindo. E que tendências foram mais impulsionadas por esse caso, na sua visão? Olha, com certeza a adoção de Zero Trust, aquela ideia de nunca confie, sempre verifique. Investimento pesado em detecção com IA e Machine Learning, um foco gigantesco na segurança da cadeia de suprimentos, o tal do TPRM, né? Gerenciamento de risco de terceiros. Faz sentido. E, claro, regulamentações ficando mais apertadas em vários lugares. O paradigma mudou. A segurança agora tem que ser mais integrada, proativa e exige colaboração. Então, para resumir, SolarWinds foi mesmo um divisor de águas. Deixou bem claro o quanto a gente depende de software e como nossas defesas e formas de detectar ameaças tinham buracos enormes. As lições são bem claras e urgentes. Tem que tratar a segurança da cadeia de suprimentos como prioridade número 1.
Adotar Zero Trust para valer, não só no discurso. Investir pesado em tecnologia de detecção que enxergue além do óbvio, até abaixo do sistema operacional. E o básico também, né? Fortalecer a higiene cibernética básica, que ainda falha demais. E, fundamentalmente, melhorar a colaboração público-privada e cobrar responsabilidade na governança das empresas. Bom, então, o que tudo isso significa pra gente? Fica a reflexão final. Nesse mundo cada vez mais conectado, dependente de softwares super complexos, feitos de várias camadas de código de um monte de gente diferente, como é que a gente pode garantir de verdade a integridade de cada pecinha desse quebra-cabeça digital? Principalmente contra adversários com recursos de Estado que não param de inovar. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado deste episódio. Encontro todos vocês no próximo. Até lá!